Bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma live. Vamos hoje começar uma live bem gostosa, nesse dia lindo. Hoje nós vamos falar dos vasos e cachepôs, da importância deles e quais os tipos que tem para valorizar as nossas decorações, tá bom? Então, eu vou começar falando da importância dos vasos. Por que a gente precisa ter os vasos? Porque o elemento quase que necessário das decorações são as flores. Então, as flores elas precisam de uma base, de um apoio. Grande parte dos arranjos eles são feitos da espuma floral, que ela dá uma base para o seu arranjo e fica firme a flor, ela fica ajeitadinha. Então, é um facilitador, porque ele pode ser feito com antecedência. Então, a espuma floral já é uma grande ajuda para a gente na decoração. Mas ela não é bonita, ela não deve ser exposta. A espuma floral, ela é própria para fazer o arranjo, ela é muito boa porque a gente espeta a flor fica posicionada no lugar certinho, mas ela tem uma situação que ela não é uma coisa bonita, ela é só para base mesmo. Então a gente sempre vai precisar fazer um acabamento no nosso arranjo, afinal de contas a gente quer sempre que o arranjo fique 100%. Então a beleza das flores, elas bem arrumadinhas, bem arranjadas de forma que cria um arranjo bonito mesmo, harmonioso, mas a gente vai precisar de uma base. Então qual é a base que a gente usa para fazer a finalização desse arranjo, a decoração desse arranjo? A gente vai usar sempre um vaso ou um cachepô. Por isso que eu quis trazer esse tema hoje, para a gente conhecer um pouquinho mais dos tipos, quando que a gente deve usar um tipo ou outro. Então, eu vou mostrar, aos poucos eu vou mostrar para vocês alguns dos modelos que a gente tem, que a gente pode usar e vai com certeza deixar bem mais bonito o nosso arranjo. Então, eu comecei falando dos facilitadores, né? Um dos facilitadores, quando a gente vai fazer um arranjo permanente, um arranjo de flor natural, a gente usa o floral. Quando a gente vai fazer um arranjo de flor permanente, pode ser usado também a argila. A argila também ela é perfeita, mas ela é usada só para arranjo permanente. Então, se você vai fazer um arranjo de flor permanente, folhagem permanente, a argila ela é melhor, inclusive, do que o floral, porque na hora que você prepara o arranjo, ela é fácil de você usar e depois ela seca e a sua flor vai ficar no lugar certinho. Então, o risco dela se movimentar é bem menor do que na espuma floral. Claro que você pode usar também uma espuma floral para o arranjo permanente. Nesse caso, você nem vai precisar molhar, nem nada. Mas a espuma floral ela é muito macia, porque ela é própria para fazer arranjo natural. Então, ela vai absorver a água no arranjo natural e vai manter o seu arranjo. Já no arranjo permanente, eu uso bastante, como eu faço criação de conteúdo e eu mudo muito os meus vasos, eu uso muito a espuma floral. Por isso que eu tô falando dessa opção de você usar qualquer um dos dois, né? Para o arranjo permanente. Eu uso o arranjo floral, a espuma floral no meu arranjo permanente, porque eu reutilizo muito nas mesas, né? Então, uma vez eu faço uma decoração, outra vez eu faço outra. Bem-vindos, bem-vinda. Então, a gente vai usando a espuma floral para poder reutilizar as folhagens permanentes. Mas, no caso de fazer um arranjo natural, é sempre aconselhável você fazer, se você for precisar de uma base, com a espuma floral, tá? O tema da nossa live hoje são vasos e cachepôs. Então, eu estou começando a falar um pouquinho das flores, por que a gente vai precisar desses vasos e cachepôs. Então, eu vou começar aos poucos mostrando alguns modelos para você ver como ele pode ser utilizado, tá bom? Eu vou começar por esse grande. Esse é um vaso. Então, é um vaso de metal, tá? É muito legal você ter um vaso como esse, porque ele faz muita presença. Então, por exemplo, dependendo do tipo da flor que você vai usar, ele vai destacar mais o vaso. E dependendo do tipo de flor que você use, ele vai acabar destacando mais a flor. Então, esse vaso é um vaso marcante. Eu já fiz arranjo de girassol nele e ficou super bonito. Então ficou assim, eu não precisei de muitas flores, porque o girassol já é uma flor grande, o vaso é um vaso que se destaca, que já tem, por si só ele tem uma beleza. Então esse vaso foi perfeito para o meu arranjo de girassol. Acho que 2 ou 3 flores de girassol já foram suficientes para esse vaso.
Também você pode fazer, se você quer dar uma delicadeza, por exemplo, nesse vaso, você pode fazer um arranjo só de mosquitinho. Então, num arranjo só de mosquitinho, num vaso como esse, assim, nesse dourado envelhecido, ele vai dar um toque mais rústico, um rústico elegante. Então, é uma opção que você pode usar para a sua decoração rústica. Se você quer trazer um toque mais elegante, um toque mais refinado, um pouquinho nessa decoração rústica, um vaso desse ele fica perfeito. E claro, você pode usar muitos tipos de flores aqui. Eu estou dando só um exemplo do mosquitinho e o exemplo também no caso de rústico do girassol, mas ele fica lindo com astromélias, com gebras. Então assim, dá para usar com muitas flores um vaso desse tipo aqui. Vou pegar um outro pesadinho aqui. Esse vaso aqui é um vaso de vidro, ele tem um acabamento em dourado, mas veja, ele é uma peça grande. Então, um vaso desse, ele já tem um estilo mais requintado, mais fino. Então, ele já é um vaso para você colocar com flores, bastante flor, flores grandes. Já é um jeito diferente de você usar para você fazer uma decoração. Depois eu vou falar um pouquinho da mesa posta, mas, por exemplo, um vaso desse é um vaso mais para centro de mesa, para você fazer um arranjo no aparador, porque ele é uma peça grande, que certamente no centro de uma mesa posta, ele não vai ficar conveniente, porque ele vai atrapalhar a conversa e tal. Então, mas você pode usar ele como um arranjo na lateral. Eu não vou usar todo o espaço da mesa, coloca ele com flores e ele vai, ou só com folhagens, porque ele é super bonito, ele já tem esse acabamento super bonito. Então ele já vai fazer uma presença linda ali, já vai dar um requinte para sua mesa e você vai ter o arranjo neste caso aqui, no canto da mesa. Então é um vaso pesado que você pode sim colocar muitas flores nele que ele vai sustentar. Ainda nessa linha de vasos grandes, eu vou mostrar mais um para você, que é esse daqui. Ele é de cristal ecológico, é um vaso super bonito. Esse vaso aqui, se eu não me engano, acho que é da Lior. Olha que acabamento bonito que ele tem. É um dos vasos que são coringa. Então, assim, você vai usar, quer destacar o vaso, você vai usar uma flor mais simples. Você quer destacar as flores, você pode colocar, como ele tem esse acabamento neutro, por ser transparente, ele dá uma delicadeza, ele vai dar uma elegância para a sua decoração, para o seu arranjo, e ele ainda vai deixar que o seu arranjo apareça, fazendo simplesmente um acabamento bem bonito para o seu arranjo. Então, essa é uma opção de vaso. Ainda entra na linha dos vasos grandes, das peças grandes, que para centro de mesa, ele não é muito indicado, ele já é mais indicado para fazer uma decoração lateral, para o aparador. Então, mas como a gente está falando de vasos, eu queria mostrar para vocês também essas peças grandes que assim a gente pode ter. Agora eu vou dar um exemplo para você. Por exemplo, Angélica, eu tenho esse vaso, eu acho ele super bonito e eu queria muito usar ele na decoração do centro de mesa. Você tem uma dica? Tenho. Então, por exemplo, você pode colocar ou flores, vou dar dica aqui com folhagem que eu gosto bastante, e é uma coisa bem diferente. Por exemplo, você pode colocar folhagem de eucaflor, de eucalipto, aquele eucalipto redondinho que chama eucaflor, você pode colocar ele deitado na mesa, e aí ele já deixou de ser grande, ele ficou perfeito daí para a situação. E vai colocar o eucalipto saindo dele. É como se tivesse assim, derramando sobre a mesa aquele eucalipto. Se você quiser fazer isso com as flores, também pode fazer, não tem problema nenhum, também vai ficar bem bonito. A única coisa é que você tem que ter o cuidado de criar com as flores, você vai ter que criar essa sensação de que tá caindo. Então as flores mais longas, algumas mais curtas, e daí vai subindo de forma que ela forme assim uma cascata mesmo, bem bonita saindo do seu vaso. E ter o cuidado também, se possível, de colocar folhas enroladas aqui para não aparecer a transparência do vaso, o cabo das flores no caso. Então coloca algumas flores grandes e largas enroladinhas assim e as flores caindo. Também vai ficar super bonito, vai dar um pouquinho mais de trabalho do que só a folhagem, mas também vai ficar super bonito na sua mesa. Então assim, se você só tiver esse vaso, um vaso como esse, por exemplo, você pode fazer um arranjo de mesa, como nesse exemplo que eu acabei de dar para você agora, e aí você vai ter sim uma mesa bonita, arrumada, e aí você também não precisou sair correndo comprar um vaso, porque você não tinha um vaso para aquela mesa que você preparou. Então, se você vai usar taças transparentes, se você vai usar algumas peças de cristal, você pode usar potiche, pode usar
bomboniere, que fica super bonita ali na sua mesa, completando ali a decoração. E aí você vai ver que bonito que fica esse vaso com as flores caindo. Então você pode usar flores coloridas, pode usar flor de uma cor só. Neste caso, eu sugiro que você use flores menores, tipo astromélia, assim, porque elas são mais fáceis para você fazer essa cascata. Se você usar flores maiores, por exemplo, vamos falar aqui do girassol, vou dar um exemplo bem extremo. Se você vai usar esse efeito de cascata na mesa, o ideal é você usar flores menores. Você pode usar, por exemplo, a astromélia. Vou dar um exemplo aqui para você, porque a astromélia, são flores menores e ela é de caixinha. Então você pode... Ah, obrigada, estão me dando retorno aqui que tá tudo bem. Elas são flores como se fossem pequenos cachos, então você vai ter essa facilidade de montar esse arranjo aqui. Se você for usar uma flor grande, como eu ia dizendo, uma flor grande como um exemplo extremo que eu quero dar aqui é do girassol, talvez você precise de muitas flores e esse arranjo de centro de mesa acabe ficando muito grande. Além de você gastar muito, você também vai ter um centro de mesa muito grande que vai acabar não sendo conveniente e assim, ao invés de ficar bonito, vai ficar exagerado. Então, vamos sempre ter o cuidado, veja, não é só o vaso. Quando a gente vai falar do vaso, vai falar de um arranjo, a gente tem que ver o todo. Então, a gente tem que ver se o vaso está combinando, se o tipo de flor está combinando, se está tudo certo com relação ao conjunto, se não vai ficar muito grande, se não vai ficar muito pequeno. Então, a gente tem que estudar tudo isso. Por isso que a gente tem muitas opções de vasos, de arranjos. Então, tudo que a gente pode fazer para deixar mais bonita a mesa, aqui eu vou dando a dica aqui para você já ir pensando. Na hora que você for fazer uma mesa, você vai falar, nossa, essa dica foi legal, porque realmente a gente vai valorizar mais o que a gente está fazendo aí, o trabalho da gente, tá? Então, esse vaso lindíssimo, tem muitas opções de usos para ele. Deixa eu pôr aqui. Eu vou mostrar agora esse vaso aqui. Ele é um vaso que ele é super versátil. Você pode usar ele como vaso, mas nesse caso aqui, o ideal é você colocar, se você for colocar flores naturais, o ideal é você colocar um vidro, um copo com as flores dentro, porque ele já é um vaso mais fino, com acabamento mais fino. Então, para ter mais delicadeza, para você não precisar molhar o vaso e conservar ele por mais tempo, às vezes o ideal é você colocar um copo ou um vaso menor com as flores e usar ele simplesmente como se fosse um cachepô, um acabamento para o seu arranjo. Como eles são vazados, deixa eu ver se eu consigo. Ó, eles são vazados, também é bem legal que você pode usar. Eu tenho um conjunto dele, tenho esse maior e tenho outro que é um pouco menor. Inclusive está montado um arranjo para o Dia das Mães. Você pode usar ele como uma luminária. Tá? Então você pode colocar uma vela e aí ele também vai funcionar como uma luminária. Olha que ideia legal. Você tem dois vasos em dois tamanhos diferentes. Você usa um como vaso e outro como luminária. Para um jantar ele vai ficar super elegante, vai dar aconchego. E você está usando o quê? Um vaso. Então esse vaso ele vai fazer a função de vaso, de cachepô, e você pode usar também numa outra opção de luminária. Também é bem legal. Então esse é um outro tipo. Ó, ele tem um acabamento super bonito como é que chama isso daqui? Esqueci o nome agora. Que ele vai proteger o seu móvel e ele vai deixar também super bonito. Você vai poder posicionar ele em qualquer lugar da mesa que vai ficar bem bacana. Eu vou falar para você Eu vou falar para você agora de vasos coloridos. Olá, bem-vindos. Às vezes a gente pensa, né? Nossa, vaso colorido é uma coisa um pouco mais difícil de usar. Sim, se você gosta de uma determinada cor e você quiser ter um vaso daquela cor, eu acho super válido você ter, porque você vai realmente achar bastante jeito de usar. Agora, se você é uma pessoa mais neutra, é legal você pensar mais nos transparentes, nos vasos que sejam mais neutros mesmo, e aí você pode explorar nessa situação você pode explorar as flores. Então, eu quero fazer uma coisa bem amarelo, bem laranja, bem vermelho, então você vai ter essa opção de usar nas flores. Mas se você gosta de colorido, também é bem legal ter um vaso que seja colorido. Esse meu, por exemplo, ele é pink, mas ele fica parecendo vermelho, tanto nas fotos como na imagem aqui, ele fica parecendo vermelho. Mas na verdade ele é pink.
Quando eu ganhei, esse vaso aqui eu ganhei. Quando eu ganhei, eu falei, gente, eu não vou conseguir usar muito porque ele é muito colorido. Mas, gente, a gente se engana. Justamente por ele ser colorido, ele dá uma super valorizada no que, na flor e na que você queira colocar aqui. Por exemplo, se você quiser ver lá no meu feed, eu tenho um arranjo que eu fiz para uma noite do trigo. E se eu usasse tudo em tons neutros, a mesa ia perder um pouquinho da beleza, da alegria, ficaria um pouquinho mais séria. Então aí eu me lembrei desse vaso que eu tinha, colorido, e aí eu coloquei trigo seco aqui nele e fiz uma noite do trigo. Então eu pus pães na mesa, e aí eu aproveitei que ele tinha essa cor. Então veja, do vaso foi surgindo a minha decoração. Eu aproveitei que ele tinha essa cor forte, marcante, e eu usei uns pratos que eu tenho, que a borda dos pratos ela é em vermelho, e tem listinhas vermelhas, um acabamento bonito na volta do prato, e aí ficou super bonito, porque o que eu fiz? Eu pus o vaso vermelho, esse vaso aqui que ele é pink, mas ele ficou quase vermelho, coloquei uma jarra também com suco de uva, que ela também tinha cor, e usei os pratos com um detalhe em vermelho. Então ficou super bonito e ficou super harmonioso e trouxe uma cor para minha mesa. Porque eu pensei, vou fazer uma coisa bem puxado pro cru, pro neutro, uma coisa bem rústica, mas ele acaba ficando muito sério. Agora, não era a minha proposta daquele dia, até porque era uma noite de pães e trigos, que era uma coisa bem descontraída. Eu não queria um toque sério, eu queria um toque descontraído com a marca do trigo. Então, o trigo ficou perfeito aqui nesse vaso. O vaso colorido valorizou o meu arranjo e ainda me deu ideia para eu criar outras partes, a composição da mesa aposta. E ficou super legal. Se vocês quiserem ver lá no meu feed, já tem um tempinho já que eu fiz, mas está lá no feed. Se vocês quiserem, só uma ideia de como usar um vaso colorido. E um vaso colorido como esse, por exemplo, se você quiser fazer uma decoração monocromática, você pode usar as flores puxando para a mesma cor. Então você leva o seu vaso, quando você for comprar as flores, é legal você levar o seu vaso na floricultura e aí você já faz o teste lá. Olha, isso vai dar certo, isso não vai. Aí eu quero monocromático, mas eu quero em tonalidades. Então você pode usar, já escolher as flores de acordo com a cor do seu vaso. É uma coisa muito legal também. Então, se você quiser fazer, você pode usar ele para destacar, como você pode usar ele também para deixar ele no toque monocromático ali que você quer dar para sua decoração. Então vejam, são ideias que eu vou dando aqui para você, são coisas criativas e que às vezes a gente não pensa nisso quando a gente vai montar uma decoração e não vê a importância e como pode valorizar muito a sua decoração, né? Então, um vaso colorido que muitas vezes a gente pode não pensar em não comprar, porque pode ser que não use. Veja, ele se transformou na base, na estrutura para eu montar a minha noite do trigo. Então, é bem legal. Então, é uma dica aqui que eu tô deixando para vocês. Ainda falando dos vasos, tem os vasos solitários. O vaso solitário, ele é um vaso que ele é super baratinho, é muito legal a gente ter em casa, porque às vezes a gente não quer comprar muitas flores, não quer fazer um arranjo muito grande, então um solitário ele é perfeito, por quê? E um solitário como esse, por exemplo, que é transparente, ele vai ele vai super valorizar uma flor, duas flores que você queira colocar aqui. Eu usei esse vaso aqui num centro de mesa que eu fiz. O centro de mesa ele era grande, de Páscoa. Ele era grande, ele tinha muitos detalhes no tampo da mesa e bem no centro da mesa eu coloquei esse vaso com alguns galhos de flor permanente e que eram bem levinhas. Eu não sei o nome da flor, mas ela é bem levinha. Então o que aconteceu? O vaso ele sumiu, ele deixou que a flor destacasse e a flor tinha exatamente a mesma cor dos toques que eu dei na mesa, que eram em tons de menta, de verde menta. Então ficou super bonito, ficou leve e ele fez a presença dele. Então vejam, às vezes você faz um centro de mesa e ele fica muito alinhado. Então você quer dar um destaque? Um vaso solitário. Ele não vai atrapalhar a conversação das pessoas, principalmente se você fizer como eu fiz, que eu coloquei os galhos bem alto. Então valorizou porque a minha decoração ela estava só horizontal e aí ela criou um ponto vertical bem no meio da decoração e valorizou super, ficou super bonito. Então é uma dica também que você pode aproveitar e o vaso solitário tem tudo a ver. Nesse caso ele faz uma super presença ali. Uma flor, duas flores, um galho, seja alguma coisa que você queira já dá um toque super especial
no seu arranjo. Então, você pode pensar, ele é muito pouco. Não é, gente. Tenha um vaso solitário que ele vai super te ajudar. E se você quiser fazer um arranjo diferente, você pode também colocar um laço, pode colocar fita de juta, você pode fazer com que esse vaso cresça. Eu quero colocar um girassol só aqui, mas estou achando ele ficou muito pobre, muito simplesinho e tal. Então você coloca um laço de fita de juta, pode ser uma fita de juta amarela ou cru mesmo, que fica super bonito. Bem-vindos, tô vendo que tá chegando mais gente aqui. Uma fita uma fita de juta mais larga. Então você pode colocar que você vai trabalhar o contraste de tamanho. Você está trabalhando uma flor grande, um laço grande e um vaso delicado. Então isso também vai fazer com que você tenha presença na sua mesa, na sua decoração. Isso é uma coisa legal da gente pensar, né? Porque às vezes a gente vai fazer uma decoração e aí você fala, nossa, parece que ficou pouco. Então às vezes é melhor não ter nada. Então se você falar, não, já tem um laço largo aqui, por exemplo, eu não tenho um laço de juta, mas eu tenho uma fita amarela, uma fita laranja, uma fita marrom. Então, são fitas que elas têm a ver com a cor do girassol. Estou dando aqui o exemplo do girassol. Então, você vai ter um girassol grande aqui, uma fita larga aqui que vai dar a proporção do girassol e vai ter o vaso que vai te dar leveza. E vai ter um arranjo marcante na sua mesa. Então, isso é uma ideia bem legal e é um simples solitário. Um vaso que é baratinho, é fácil de encontrar, então vale a pena ter. Agora, se você quer um vaso mais elaborado um pouquinho, e ainda na linha dos vasos em cores, eu tenho esse daqui, por exemplo, que é um vaso diferente. Não é um vaso que a gente encontra com facilidade, mas eu achei ele super bonito, principalmente pela cor. Ele tem essa cor caramelo, então ele combina com o estilo boho. Eu fiz uma mesa de casamento boho e ele ficou super bonito. Eu coloquei sobre alguns livros, porque ele é um vaso que não é tão grande e a mesa era grande. Então eu precisava eu queria uma presença. Então o que eu fiz? Eu coloquei alguns galinhos de flores de flores desidratadas nele, que tinha tudo a ver com o tema boho que eu estava preparando. E eu coloquei ele sobre livros, alguns livros também com cores fortes. Então ele ficou um canto bem legal, bem bonito ali na minha mesa, na decoração boho. Esse vaso aqui dá para usar também pela cor dele, por ele ser caramelo, dá para usar no rústico, que ele fica super bonito. E ele também dá para usar assim em muitas situações que você vai falar, não, eu quero dar só um toquinho de cor, mas eu quero dar um toque de cor com elegância, com assim uma coisa que não seja tão marcante. Ele já fica super bonito só colocado na mesa. Às vezes você não precisa nem colocar nenhuma flor nele, olha, só ele já faz uma presença. E é um vaso que você pode usar com flores e pode usar ele só como decorativo também. Então, olha que bonito que ele é. Eu acho ele super bonito. Eu uso bastante, ele é leve. Eu gosto de usar bastante ele nessas situações de rústico, de boho, uma cor mais escura. Então, ele comporta super bem essas situações aí. Deixa eu ver aqui, eu tenho uma colinha que eu faço, né? Agora eu vou falar desse outro vasinho aqui. Esse vasinho aqui, olha que belezinha. Esse vasinho aqui, na verdade, é aqueles vidrinhos bem fininhos. E ele é lá, a gente encontra eles em lojas populares, né? De R$1,99, tipo assim. E aí lá na loja a gente não dá esse valor. Mas olha que belezinha que ele é. Se você quiser fazer um centro de mesa com vários vasinhos, você pode pôr assim 5, 6 deles, um com uma flor de uma cor. Pensa num colorido, você pode crescer no degradê, por exemplo, começar com flor amarela, uma flor um pouquinho mais escura, um laranjinha, um laranja forte, um vermelho. Então você ganha com um vaso bem simples, você já consegue montar um arranjo de centro de mesa bem marcante. Então assim, é uma coisa bem simples, bem fácil de encontrar, que é um vasinho até bem barato, ele não é um vaso dessa que você encontra nessas lojas populares. Então você pode criar essa composição com os vasinhos na mesa e você já tem um centro de mesa com um bom espaço, ocupando um bom espaço da sua mesa, e ele vai ficar super charmoso ali, e é uma coisa bem simples e acessível, né? A palavra que eu estava procurando era essa, acessível. Então você veja, então eu dei uma ideia aqui, mas por exemplo, se você vai fazer uma mesa romântica, Angélica, eu quero fazer uma mesa romântica, eu quero, que eu posso usar? Então você vai usar esses vasinhos, você pode usar 2 ou 3. Normalmente a gente usa em números ímpares quando a gente vai fazer
montagens, a gente, como costume, a gente usa em números ímpares. Por exemplo, você pode colocar 3 vasinhos desse com mosquitinho, com flor de mosquitinho. Não precisa mais nada, gente. Já deu uma delicadeza, já trouxe um toquinho delicado, suave ali para sua mesa. E aí você cria o romântico, você vai usar um guardanapo em tom de rosa ou vermelho, dependendo do toque que você quer. Ou um rosa bem forte também, com uma fitinha branca. Então você está fazendo a ligação da mesa, do arranjo de centro de mesa, e é um vaso bem simples, bem fácil de usar também. Então veja, é uma ideia aqui que eu estou trazendo para você. Além dos vasos, deixa eu ver. Além dos vasos, nós temos os cachepôs. Então eu já comecei dando o exemplo daquele cachepô que você pode usar como luminária. E aí eu vou trazer também outro exemplo de cachepô. Então, olha, esse daqui, por exemplo, é de louça. É um cachepô super simples, tá? Mas ele é super versátil também. Então você pode usar ele, por exemplo, Angélica, eu quero fazer uma decoração bem simples e quero colocar um pouquinho de verde na mesa. Então você vai fazer o quê? Você vai colocar vasinhos plantados aqui. Isso é uma ideia bem legal quando você tem vasinhos plantados. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Por exemplo, você pode usar as suculentas, rosa de pedra. Então fica super legal. Você coloca o vasinho, completa a lateral. Se o seu vasinho for pequeno, for menor, você pode colocar papel amassadinho em volta e depois faz o acabamento com musgo. Então já deu um acabamento, você tem o seu verdinho ali na mesa, você tem uma decoração. Se você quiser criar um toque bem mais especial ainda, você pode até colocar um palitinho, um espetadinho assim, dizendo bem-vindo. E aí, veja, você já tem uma mesa com um toque especial, com aquele acabamento e dizendo para o seu convidado, você é especial, eu preparei essa decoração para você. Então, veja, quando você é recebido com um carinho desse, a gente fica muito feliz. Então, isso é uma coisa que deixa a gente extremamente feliz e aconchegado. Então, assim, é isso que essa é a proposta da mesa posta decorada. Quando a gente está preparando uma mesa decorada, a gente não quer... O que a gente pretende com aquela mesa? A gente pretende que o nosso convidado seja bem-vindo, que ele entenda que ele é especial, que ele saiba que aquilo tudo foi preparado para ele. Então, assim, aproveitando para falar bem-vindo, tá chegando mais gente aqui. Então, é isso que a nossa proposta, quando faz uma mesa posta, é isso. Então, a mesa posta, além de todos os utensílios que a gente deve colocar, que a gente vai usar naquela refeição, a gente também pode dar esse toque, esse capricho aí com a decoração. E a decoração, como eu estou mostrando aqui, não precisa ser nada muito caro, não precisa ser nada muito elaborado. Ela precisa ter o seu toque, a sua cara, aquela coisinha especial, aquele momento especial, é especial porque você preparou aquilo, tá? Então, eu estou dando agora o exemplo desse daqui, eu tenho 2 tamanhos. Isso é uma coisa legal também. Agora eu vou começar a falar das composições. Por exemplo, esse daqui você pode usar. Vou dar o exemplo de novo do mosquitinho, que eu acho super válido. Você pode fazer um arranjo de mosquitinho, então você vai colocar um floral, um pedaço de espuma floral que você compra na floricultura. Você vai espetar o seu mosquitinho, pode fazer. Eu quero ele mais retinho, eu quero ele mais cheinho, formando um redondinho, né, uma bolinha aqui. Você pode fazer isso, só que você lembra sempre de antes de começar a espetar o mosquitinho, colocar o musgo, colocar o floral, o musgo, e aí você espeta o seu mosquitinho até deixar do jeito que você quer. Eu quero uma coisa mais moderna, então você deixa ele mais espetado, uns maiores, uns menores. Eu quero uma coisa mais tradicional, você pode montar, fazer o máximo redondinho que você conseguir, e depois, se você precisar cortar, você vai com a tesoura e vai cortando até que ele fique redondinho do jeito que você quer. Então mais uma dica aí que eu tô dando para você nessa live aqui, para você criar uma decoração que fica super delicada, fica marcante e deixa a sua mesa bonita. E se você quiser usar 2 peças para fazer a composição, fica mais bonito ainda. Você pode usar as 2 peças, uma do lado da outra. Você pode colocar numa bandeja, que também é super legal a ideia. Eu até trouxe uma bandeja, deixa eu ver se eu consigo mostrar para você. Eu tenho aqui uma bandeja e eu posso colocar os meus 2 vasos aqui. O meu arranjo já cresceu. Percebe que assim, quando você agrega algum outro elemento, o seu arranjo fica maior. Então, se a sua mesa ela tem espaço, é legal você sempre agregar. Olha, no caso aqui, eu posso dar um toque rústico com essa bandeja que ela é de madeirinha. Se eu quero dar um toque
tudo com esse mesmo com esse mesmo cachepô. Se eu quero dar um toque mais requintado, eu vou usar uma bandeja de inox, uma bandeja de prata, uma bandeja dourada. Então, dependendo do toque que você quer dar para sua decoração, você vai usar a bandeja. Ah, eu quero dar um toque mais simples. Perfeito. Como eu sempre digo, em decoração não tem certo e errado. Você tendo bom gosto e bom senso, sempre você vai fazer uma decoração bonita. Então, vamos pensar nesse vasinho aqui, nesse cachepô, com arranjos maiores. Ah, eu fiz arranjos com galho só. Então, verdes, com galinhos verdes. Então, fica super bonito, gente. O legal desse caso é trabalhar textura e cores. Então, você vai trabalhar... Ah, eu vou usar só verde. Você vai na floricultura e fala, olha, eu quero ver o que você tem de verde. Então, você começa a pensar em elementos que tenham texturas diferentes, folhas com tamanhos e cores diferentes. E aí você pode criar um arranjo super bonito. Eu sou super, assim, eu gosto bastante dos arranjos verdes. Eu acho que ele dá um requinte e não rouba. No caso de você querer usar uma louça por exemplo, uma louça estampada, você pode usar uma louça estampada e o verde ele vai valorizar aquilo ali sem roubar o destaque que você quer dar para sua louça. No caso ali, você está querendo chamar atenção para a louça. Então vamos lá, você pode fazer um arranjo verde em 2 tamanhos de vaso e fica super bonito. Você tem um centro de mesa bonito, vai ter uma mesa bem elegante, bem arrumadinha ali e aí bem preparada. Isso é carinho, né, gente? Outro elemento que a gente usa bastante, que eles são super bonitinhos, são os elementos de metal também. Esses aqui eles são super bacana porque eles são levinhos e fáceis de guardar. Então você pode ter vários dele. Esse daqui acho que eu tenho 3 ou 4, que eu também comprei numa loja dessas de R$1,99. Eu achei ele super bonitinho, olha, ele tem um toque romântico. Eu usei, já usei muitas vezes, mas só dando como exemplo para vocês, eu usei numa mesa de casamento num toque que era estilo romântico, eu usei, acho que foram com mosquitinho, com flores de mosquitinho aqui. Então ele ficou super bonitinho, eu pus o trio num cantinho assim da mesa, num determinado espaço da mesa, eu pus o trio. Como ele já era coloridinho, e olha, ele de bolinha, com florzinhas estampadas, ele ficou super bonitinho com o mosquitinho dentro. Então tinha vários pontos de cor, era puxado pro rosa e pro azul essa decoração, que era o tema romântico. E aí eu aproveitei esse vasinho, esse trio de baldinhos, na verdade, eles são baldinhos, né? E coloquei mosquitinho nele. Então ele criou um ponto de cor com um acabamento em branco. Então veja, tudo isso você vai fazendo e você vai trazendo para sua decoração, vai experimentando e vendo o que você gosta. Porque essa coisa de decoração tem muito também a ver com o seu estilo, com a sua personalidade. Então, às vezes tem coisas que, assim, é muito romântico. Tem gente que gosta do romântico em tonzinho pastel, uma coisa mais clarinha. Agora, tem gente que gosta, não, eu gosto do romântico, mas já numa pegada mais rosa escuro, pink, que é legal também. Então, assim, eu acho que a gente tem que valorizar o que a gente gosta, porque quando a gente faz com as coisas que a gente gosta e do jeito que a gente gosta, a gente fica mais feliz. E eu sempre digo, quando a gente está feliz, as pessoas ao nosso redor, as pessoas, elas ficam mais felizes também. Pode ter certeza que a felicidade é transmitida assim, muito, muito, de uma forma muito bonita. Então, voltando ao meu cachepô aqui, ele parece um baldinho, ele é um baldinho, na verdade, né, de metal, e ele fica super bonito. Eu usei também ele, agora me lembrei, tinha uma escadinha, eu usei também ele também com os mosquitinhos nos degraus da escada. Também ficou super bonitinho. Olha aqui. É legal a gente sempre pensar no que é versátil. Quando a gente vai fazer as compras, quando você vai, de repente, pensar nas suas decorações, é legal você, quando for às lojas, você ter esse olhar, você procurar ter esse olhar. O que eu vou usar bastante? O que eu vou usar em diversas situações? Então, é bem importante isso, porque você vai criando um acervo de peças, no caso aqui que eu estou falando de vasos e cachepôs, que você vai usar muitas vezes e você vai ter a criatividade, vai poder usar com criatividade. Às vezes a gente fica fechado só numa ideia e só não consegue pensar em coisas diferentes. Então é legal a gente comprar essas coisas que são mais econômicas, que são fáceis de guardar, que são bem versáteis, porque você vai usar muito e isso vai te deixar muito feliz. Porque você vai lá, não, eu estou investindo e está valendo super a pena o meu investimento. Ainda nessa linha
desse metal, né? Eu vou, olha que bonitinho esse regador. Esse regador, na verdade, ele é um decorativo, mas eu vou usar ele, eu já falei dele na semana passada, já falei dele na semana que eu falei das flores permanentes. Olha que bonitinho, gente. É um vasinho que eu crio. Então, veja, é um vaso pequenininho, é pequenininho. Ele pode entrar na composição com outros elementos, né, que a gente pode usar. E ele pode usar, por exemplo, vou fazer um arranjo só verde, vou colocar alguns vasinhos desse daqui, com flores assim em vermelho, eu tenho outro em amarelo, eu posso usar florzinha amarela. Então ele vai trazer pontos de cor, ele vai dar alegria para o seu arranjo, ele vai ficar bem mais bonito. E aí você criou assim uma decoração charmosa, com um toque todo especial, com um toque seu ali que você está dando, e valorizou a sua decoração de centro de mesa com um simples vasinho de metal, né? Então eu acho que assim, o que é simples, ele é simples, mas você pode deixar ele muito especial. Então é esse toque que a gente vai dando quando a gente vai criando as decorações, quando a gente vai montando as mesas, os centros de mesa. Então tudo isso tem a ver. Ah, Angélica, você pode pensar, Angélica, eu tenho um prato, que é o meu caso, por exemplo. Eu tenho um prato que tem detalhes vermelhos e eu não sei o que fazer. Então você faz um arranjo verde, vou pegar aqui pra gente. Você faz um arranjo verde num cachepô que você tem aí, branco, cinza, em cores mais neutras, e você coloca do lado, olha que belezinha. Alguns arranjos, olha, ele tem estampa, né? No caso desse cachepô, ele ficou mais bonito, ele fica mais bonito ainda, porque ele já tem estampa, ele já ele tem flores em relevo aqui. Então essas flores que estão em relevo já lembram essas florzinhas, concorda? Olha que belezinha. Então isso daí vai trazendo, vai criando oportunidade para as pessoas olharem a sua decoração. Então a pessoa olha e fala, nossa, olha que belezinha, um chama para o outro. Isso chama o olhar. Então faz, ele, mesmo que a pessoa não fale, mesmo que a gente às vezes não fale essas coisas, quando a gente percebe que a decoração ela foi pensada, ela foi preparada, aquilo te dá uma sensação muito boa. E a mesa posta, ela é muito especial porque ela cria momentos. Então aquele momento, fala, gente, olha que belezinha, ela criou isso pensando em mim, ela montou isso, ela teve todo um cuidado, um trabalho para que eu estivesse feliz. Então é especial demais isso, não é, gente? Então veja, eu estou dando aqui vários exemplos e mostrando que é possível a gente fazer coisas não tão elaboradas. Se você não é um decorador, você às vezes não está preparado para fazer uma decoração muito grande, ou uma decoração com flores exuberantes, ou até não tem essa disponibilidade financeira naquele momento. Então, assim, eu quero fazer essa experiência. Então, eu estou te convidando a fazer essa experiência, porque essa experiência de você criar uma decoração, colocar um pontinho de cor, colocar um pontinho de flor, você está pensando, já está pensando, começando a pensar como um decorador, e aquilo vai te dando satisfação de ver que você vai conseguindo cada vez mais nesse exercício que você vai fazendo cada vez. Eu vou fazer uma mesa para mim, eu vou fazer uma mesa para o final de semana, e vai criando essas mesas, e vai criando essas mesas, essas decorações para suas mesas, e você vai vendo, falar, não, você vai tendo vontade de comprar mais acervo, você vai tendo vontade de combinar mais as peças que você já tem. Eu tenho só peças brancas, mas eu tenho um vaso de cristal que eu ganhei aqui de casamento, então posso montar uma mesa? Pode. Bem-vindos, eu tô vendo que tá chegando mais gente aí. Obrigada por vocês estarem aqui. Quando eu ganhei um vaso de casamento, um vaso de cristal, que ele é super bonito, mas ele é muito grande para eu fazer um centro de mesa, que ele vai atrapalhar a visão das pessoas. Então, usa essa ideia que eu dei para você, usa o seu vaso caído só com folhagem, experimenta fazer só com folhagens. Aí vai tomando gosto, vai vendo, fala, não, eu gostei disso, eu quero fazer uma experiência nova agora com flores. Então você vai usando o seu vaso que você já tem, para você fazer, dá para você fazer vários tipos de decoração. Angélica, eu vou experimentar fazer uma coisa mais rústica, eu posso usar esse vaso? Pode. Use trigo, use folhagens de junco, folhagem não, galhos de junco. Então tem algumas coisas que você pode ter em casa, que você pode comprar, que duram bastante e dá para você fazer essa experiência. Só que daí, nesse caso, você vai fazer uma decoração decoração lateral, que a gente chama, que é no canto da mesa. Então, você precisa ter esse canto livre. Por exemplo, se você tem 6 pessoas e a sua mesa é para 6 pessoas, então você não vai conseguir
um espaço para você usar esse arranjo lateral. Então tem que pensar um pouquinho, pensar bastante nisso para você conseguir conciliar tudo, porque senão às vezes a gente vê mesas lindas, eu queria até falar isso, com os arranjos maravilhosos. Eu vejo muito, muito, muito. O arranjo na mesa para 4 pessoas, por exemplo, mesa redonda para 4 pessoas, com um arranjo maravilhoso, enorme. Aquela mesa, é bom a gente ter consciência que aquela mesa, ela foi montada para tirar foto, é uma mesa instagramável. Então ela foi montada, ela foi preparada para você ter uma foto bonita, para as pessoas, chamar o olhar das pessoas para a flor, algumas vezes para o vaso, algumas vezes para a composição da mesa posta. Então a gente precisa ter bem consciência disso, que esses arranjos eles ficam lindos na vitrine, na fotografia, mas quando a gente vai receber, a gente precisa lembrar desse detalhe e ter bem claro que a gente tem que fazer um arranjo baixo, um arranjo no máximo 30 centímetros. Sente-se à sua mesa e põe uma régua de 30 centímetros e veja qual é a altura que fica e perceba, coloque alguma coisa na frente. Então você veja, você quer conversar com a pessoa, aquela coisa atrapalhando, incomodando. Então um arranjo que a pessoa às vezes faz, que ficou lindo, maravilhoso, mas fora de proporção ou fora do tamanho ideal, ao invés dele deixar mais bonito, elegante e deixar mais confortável, que é a proposta quando a gente monta uma mesa posta decorada, ele tá inconveniente, ele tá assim, deixando as pessoas desconfortáveis. Então isso é o legal de você pensar. Então assim, se você quer usar um vaso grande numa mesa, ele tem que estar deitado, tá? Então assim, se eu tenho esse vaso e ele tem a capacidade de ficar deitado e ainda assim criar um arranjo bonito, perfeito, usa, que você vai fazer sucesso ali, vai chamar, vai destacar, as pessoas vão gostar do que estão vendo, vão perceber que você preparou aquilo com carinho. Agora, se o seu vaso for grande e você tiver espaço na mesa para fazer uma decoração lateral, você coloca ele na lateral, uma das laterais, e você vai ter uma composição linda ali, um vaso bonito que vai chamar atenção, vai valorizar o seu momento, vai valorizar a sua mesa posta, mas tem sempre que ter esse cuidado, o tamanho e a proporção do vaso, do arranjo, para que tudo fique sim realmente bem bonito, bem agradável, bem elegante e proporcione um momento bem aconchegante e feliz para aquela ocasião que você preparou, tá bom? Deixa eu falar só mais, vou mostrar mais um modelinho só para vocês, que eu trouxe aqui, que é esse daqui, ó. É um cachepô super simples de gesso. Eu acho que ele é de gesso não, acho que ele é de louça. E ele tem, eu tenho ele em vários tamanhos e formatos. Tenho quadradinho, tenho sextavado, tenho redondo. Então, quando eu comprei, eu falei, gente, olha que legal. Dá pra fazer, eu posso usar só os quadradinhos e fazer uma composição, olha, um quadradinho de cada lado, um maior no meio e um menor de cada lado. Eu já tenho um centro de mesa ali bem legal. Eu até trouxe com esse vasinho aqui dentro para você já ter uma noção. Olha, quando a gente usa bastante verde, esse daqui no caso é permanente até, quando a gente usa o verde, ele valoriza super a mesa, ele dá um toque, já tá no frescor, já traz uma alegria ali para a mesa. No caso de você gostar, querer montar, por exemplo, pode montar 2 arranjinhos verde e um com flores. Ah, eu quero usar flor permanente, usa flor natural, usa flor natural nesse daqui, por exemplo, com floral, que ele vai ficar super bonitinho. Então, é uma ideia, e às vezes eu quero fazer uma composição, quero fazer uma coisa maior, que tenha mais presença, eu uso vários formatos. Então, o formato, ele vai chamar atenção e vai dar um destaque maior para o meu arranjo ali. Ele já não, aqui ele tá bem linear, bem igualzinho um do outro, tá? Aí quando você muda o formato, você coloca outros formatos, e eu tenho também nos 2 tamanhos. Então, consegue ver a diferença de tamanho, né? Um pouquinho maior, um pouco menor. E veja que são vasos pequenos. Eu acho bem legal a gente ter esses vasos que são assim desse tamanho, porque aqui, por exemplo, cabe um vasinho de violeta, cabe um vasinho de calanchoe. Então eu posso usar as flores plantadas, eu posso usar flor de corte, eu tenho assim uma versatilidade muito grande no vaso que vai me deixar livre para fazer uma composição bem bonita para minha mesa. Nesse caso aqui, ó, deixa eu mostrar para você. Opa. Esse arranjinho aqui, quem me acompanha já viu, certamente já viu esse arranjinho na minha mesa de Páscoa.
Eu usei ele na minha mesa de Páscoa e fiquei com dó de desmanchar. Mas eu já mostrei até que ele é montado no floral. Vou tirar aqui pra você. Ó, é um pedacinho de floral e as flores são espetadas. Como eu tô falando desde o começo, o floral ele ajuda bastante você. Então você pode montar direto aqui ou pode montar num outro vasinho e só posicionar. Olha, gente, que belezinha que fica. São coisas econômicas, são coisas práticas, são coisas rápidas de você fazer. E para quem não está acostumada ainda a trabalhar com decoração, uma coisa bem legal é que você pode fazer com antecedência. Então, eu vou reunir umas amigas no final de semana, ou a família no final de semana. Então, você já pode começar já no começo da semana, você já pode fazer o seu vasinho e já deixar pronto e já pensar na sua decoração de centro de mesa. Você já vai pensar, porque quando você for pensar na decoração, você já vai pensar também no conjunto. O que eu vou fazer? Então eu vou colocar os meus vasinhos. Eu tenho suplá de junco. Eu tenho toalhinha americana, jogo americano de bambu. Então eu posso usar. Então você já vai pensando no que você vai usar e você vai criar, já vai criando durante assim, com antecedência, você já vai criando e deixando tudo preparado. E aí se você for fazer a comida, você vai ficar livre para fazer a comida, porque a sua mesa já vai estar prontinha. Já vai estar linda, então você vai facilitar muito o seu dia. Aí você vai poder aproveitar esse encontro, esse momento com todos os que você convidou, né? Ou mesmo que sejam as pessoas da casa. Então isso é uma coisa legal. As flores permanentes, os vasinhos rústicos, vasos em vários tamanhos, né? Cachepozinhos em vários tamanhos. Isso é bem legal de ter. Opa! Peraí que o meu solitário ficou triste e caiu aqui. Bom, eu acho que eu já falei de todos os vasos que eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Claro que tem muitos outros que você encontra, tem uma variedade imensa nas lojas, desde lojas mais requintadas. Você pode ver, tem vasos lindos de murano, tem vasos lindos de vidro mais pesado, tem assim coisas maravilhosas que você pode, se for do seu gosto e tiver no seu orçamento, eu acho que vale super a pena você investir nesses vasos. Eu só queria assim deixar para vocês que vocês pensassem quando vocês forem comprar, porque o vaso ele pode ser a estrela da sua mesa e ele pode ser o coadjuvante e deixar o brilho para as estrelas, o brilho para as flores, tá? Então que as flores sejam as estrelas. Também queria falar para vocês, eu mostrei aqui vários tipos, vários modelos coloridos, de rústicos, de metal. Eu mostrei vários modelos para você assim ter uma ideia de que cada um deles ele combina com um tipo de decoração que você queira fazer. Então, se você quer dar um toque mais rústico, você vai usar um vaso que tenha também essa pegada, que tenha esse toque. Se você quer dar um toque rústico, chique, você pode usar um dourado envelhecido, como eu mostrei aqui para vocês. Tudo vai depender do estilo que você quer dar para sua decor, tá bom? Então, pensa nisso na hora que você estiver criando a sua mesa aí. E também quando você for fazer o seu acervo, quando você for montar o seu acervo, é bem interessante você pensar nisso. Primeiro você compra aqueles que você assim tem mais afinidade, que você gosta mais. Aí você pode depois pensar no outro modelo, que aí você fala assim, esse daqui não é a minha preferência, né, ou a minha primeira escolha, mas eu também gostaria de fazer alguns exercícios com esse daqui. Então assim você vai assim aumentando a sua gama de possibilidades. Por quê? Porque se você tiver um só vaso, chega uma hora que você fala, nossa, eu não estou conseguindo mais ter criatividade nele. Então é legal você ter vários vasos, vários cachepôs e ir fazendo uso deles para variar suas mesas e deixar cada vez mais bonita. Então, como eu falei, nós temos assim os vasos mais comuns, né, que a gente usa mais assim mais nas decorações. O vaso de vidro, de cristal, os coloridos, em cerâmica, em louça, o rústico, de metal. Então são tipos de vaso que vale super a pena você ter, que vai sempre, com certeza, você vai usar e agregar bastante na sua decoração. Aí eu já mostrei para vocês a cesta aqui, mas eu trouxe ele porque eu queria falar que às vezes a gente não tem um vaso, ou às vezes a gente não quer usar os vasos que a gente tem. Uma coisa que você tem que também já ter em mente, que você pensando como decorador, você pode precisar,
é improvisar. Então, olha, eu trouxe essa cesta aqui, na verdade, para falar para vocês que você pode improvisar um vaso, tá? Fazer dessa cesta um cachepô, no caso. Quem acompanha o meu feed, eu fiz uma decoração no mês de janeiro com limão siciliano, um arranjo lindo com limão siciliano. Era o tema da minha mesa e eu usei essa bandeja aqui. Na verdade, ela é uma bandeja, né? Não é nem uma cesta. É uma bandeja de madeirinha que eu tenho, eu acho ela super versátil também. Então, eu fiz o arranjo com um floral e com os limões sicilianos. Ficou super bonito, tinha tudo a ver com a minha proposta daquela mesa que eu estava criando. E é uma ideia bem legal também, que aí você fala, eu não tinha... Eu pensei em montar arranjos, mas o limão ele já tem muita personalidade. Eu usei usei mais tons de verde e esse amarelo, né, mais puxado para o limão, nas cores do limão siciliano. Então eu queria trazer essa personalidade, essa cor para a mesa. Então eu usei um elemento neutro, que é a cesta, que é essa bandeja aqui de madeirinha, para fazer o acabamento do meu arranjo, na verdade para fazer a base, né, do meu arranjo, e ele ficou super bonito. Então assim, isso é muito legal da gente ter essa criatividade para improvisar e usar as coisas que a gente tem em casa. Então essa é uma ideia. E outra ideia, quando você vai, se você, eu tô começando, eu não tenho nada, eu quero uma ideia para ficar na minha cabeça, Angélica, você tem? Tem. Então eu vou te dar a ideia, decore o centro da sua mesa. Então, por exemplo, você pode fazer decorações com galhos de flores permanentes, com galhos de flores naturais, e você pode ir colocando eles diretamente no tampo da mesa. Também em janeiro, eu postei uma mesa que eu criei no tema tropical, e a decoração é toda feita no tampo da mesa. Então, assim, eu tô dando super ideia para você comprar os seus cachepôs, criando o seu acervo de vasos e cachepôs, que é muito legal, é importante você ter. Mas eu também já estou dizendo, se você quiser começar hoje, e se você não tiver vaso nenhum, nesse final de semana eu quero preparar uma mesa super bonita. É domingo de Ramos, quero fazer uma mesa super bonita verde. O que eu faço, Angélica? Se eu for colocar nos vasos, ele vai ocupar muito espaço. Cobre o tampo da sua mesa. Então faz uma decoração com ramos verdes, com galhos verdes. É super legal você colocar alguns galhos secos, galhos que você pega na rua, que você colhe mesmo na natureza. Então coloca alguns galhos secos, alguns galhos verdes. Se você quiser dar um toque, aí você pode pôr limões, pode pôr uva verde, que fica legal também. Se você quiser fazer monocromático. Então você faz uma decoração ali e você não precisou do vaso, mas você já está experimentando fazer uma decoração de centro de mesa. E aí a gente vai começar a tomar gosto e depois que o bichinho da decoração te pega, você quer fazer cada vez mais. Então, quer experimentar? Use verde nesse final de semana. Aproveita aí que é o domingo e faz uma decoração bem especial, com folhagens. Se você não quiser sair comprando, não tem problema. Se você tiver no seu jardim, tiver na pracinha próximo da sua casa aí, colhe algumas folhagens verdes e faz um arranjo bem bonito e me marca para eu ver, que eu quero ver. Marca aí, @AngelicaRiton, que eu quero ver a sua decoração, eu quero ver o seu arranjo e ainda vou repostar, tá bom? Fica comigo e monta esse arranjo aí que eu acho que vai ficar super bonito, porque eu tô te dando umas dicas bem legais. Se quiser colocar só os verdes só no vaso, pode. Se quiser colocar só no cachepô, pode. Deixa eu dar uma dica aqui rapidinho para vocês. Vamos supor que você tem o baldinho e você vai pegar uma mais neutra aqui. Eu tenho esse cachepô aqui, Angélica, eu não quero comprar o floral e eu vou usar uns galhos que eu tenho no meu jardim, no meu quintal aqui no meu jardim. Galhos de árvore, gente. Você pega um vasinho desse, vai colocar água até um pouquinho mais da metade dele, não precisa mais do que isso. Você vai fazer um trançado aqui, ó, tá vendo meu dedo? Você vai pegar o durex e vai colocar aqui e aqui. Aqui e aqui. Aqui e aqui. Aí eu vou virar o meu vaso. Aí eu vou fazer o jogo da velha. Aqui, 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 aqui. Então veja, você vai ter um espaço aqui já. O durex ele não aparece, porque a hora que você colar ele na pontinha aqui ele vai sumir. E você vai encher os espacinhos, tira as folhas do cabinho e vai enchendo aqui o espacinho. Você vai fazer um arranjo verde que vai ficar super bonitinho, super fácil de fazer.
e vai compor na sua mesa perfeitamente. Então, assim, aproveita essa dica, faz já no próximo domingo aí, que é um dia especial que normalmente as famílias se reúnem. Se não tiver ninguém, se tiver só você na sua casa, faz para você, porque você merece. Você merece almoçar numa mesa linda no domingo. Então, faz o vasinho verde, tira foto, posta, me marca e aí eu vou repostar. E aí a gente vai ver como você consegue fazer um arranjo lindo, verde, ou se quiser usar flores também, pode usar flores. Eu tenho flores no meu, uma árvore de flores aqui, eu tô doida, na frente da minha casa tem jasmim do Caribe, elas estão super floridas, só que tá muito alto, eu tô doida para cortar, então eu tô esperando um pouquinho que eu vou aproveitar todas as flores, vou fazer uns arranjos. Por quê? Porque a gente tem que aproveitar as flores que a gente tem. Então, fica a dica aí também para você. Aproveita o que você tem, faz um arranjo lindo já nesse domingo, me marca e eu vou repostar o seu arranjo e vou ficar muito feliz de você ter aproveitado essa live aqui e entender que assim o que é a função, a importância dos vasos e cachepôs na decoração, como a gente pode diversificar o seu uso, como a gente pode usar de várias maneiras. Se você quiser comprar um murano, tá valendo, compra, ele é lindíssimo, vale super a pena ter. Mas se você não quiser ou não for o momento ainda de você comprar o seu murano, compra nessas lojas populares, tem muito vaso bonito, tenha o cuidado de escolher que tenha um acabamento bonitinho, que esteja tudo certinho, que eu tenho certeza que você vai usar como se fosse um murano. Fica tranquila e isso vai servir de estímulo para você cada vez querer criar mais vasos. Vai experimentando flores no vaso que você já tem, se você já tem aí os seus vasos. Vai experimentando outros tipos de flores, folhagens, secos, galhos secos, desidratados. Então, assim, sempre a gente vai ter um jeito de usar os nossos vasos e valorizar as nossas decorações para que tudo fique muito bonito, bem acabado, bem elaborado e que a gente fique muito feliz com a produção que a gente faz e que as outras pessoas também sintam que a gente está feliz por estar com elas e criar aquele momento bem especial para a gente. Muito obrigada pelos coraçõezinhos que eu estou ganhando aqui, me deixa muito feliz. Eu espero realmente que vocês aprendam, né? Que eu quero trocar essa experiência com vocês. Tudo que eu aprendi assim durante a vida eu vou aos poucos passando para vocês aqui de forma simples, com elementos simples e vou mostrando para vocês que a capacidade da gente já está aqui dentro. A gente já tem essa capacidade. A gente só precisa começar a exercitar, tá bom? Então, um grande beijo para todo mundo. Muito obrigado por estarem aqui comigo. E eu espero que vocês façam o arranjo, que vejam lá os vasos lindos que vocês têm em casa. Aproveitem muito deles. E até a próxima semana.